Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomoda, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, não poderia começar o nosso diálogo hoje sem citar e mencionar toda essa semana que transcorreu diante de nós. Alguns ficaram com os olhos fixos, na televisão, com as redes que fizeram a cobertura, da visita do Papa e da Jornada Mundial da Juventude. Cada palavra, cada gesto, cada atitude, que certamente deixou marcas profundas e vai continuar repercutindo na nossa caminhada, como igreja, como gente. Porque nesses dias, a impressão que tive também, olhando para a história e toda a caminhada dos santos evangelhos, a gente pôde perceber um pouquinho daquilo que Jesus também, quando veio entre nós, causou impacto, causou incômodo para alguns, causou questionamentos profundos para tantos. Basta ver as narrativas dos evangelhos, que não são narrativas, mas são repercussões daquilo que Jesus falava e fazia. Eu não estou dizendo que o Papa é Jesus, mas percebe como que, quando vem no meio de nós uma pessoa tão humana, tão impregnado pela graça do Espírito, que pelos poros, pelo olhar, pelos gestos mais simples, transmite. Não é assim?
Mesmo nós que estávamos longe, a milhares e milhares de quilômetros, né? Ao ver na televisão, você sentia, né? Não sei se você teve essa sensação, essa experiência, não é assim? É. Porque alguém que é transbordante da graça de Deus, e hoje, especialmente, a liturgia nos convida a mergulhar nessa graça infinita do amor, que o Pai prodigamente preparou desde sempre. O Deus ao qual nós servimos e ao qual nós testemunhamos é o Deus do amor, não do castigo, da punição. E está muito claro na primeira leitura de hoje. Ele foi capaz de ser misericordioso e continua sendo misericordioso para com todos nós. Quem de nós pode dizer que não foi atendido no dia que gritou, que pediu socorro? Quem de nós? Como diz o Salmo de hoje. E São Paulo diz na segunda leitura que nós fomos resgatados nas nossas fraquezas, nas nossas misérias, pelo amor infinito dele. E quem pode dizer o contrário? Quem roubará de nós a experiência mais fundante da nossa vida e de por que nós estamos aqui nessa igreja e continuamos católicos, apostólicos, romanos, continuamos professando a mesma fé, essa fé que o Papa Francisco vem ao Brasil para confirmar e dizer: esse é o caminho, meus irmãos, continuemos firmes nele. Jesus é o mesmo, não mudou e não vai mudar. Quem mudou e quem mudará sempre somos nós. A palavra é a mesma. A mensagem é a mesma. A convocação é a mesma. Só não escuta quem não quer. Como diz o próprio Evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é possível que nesses dias, essa semana, você não tenha escutado uma palavra que te impactou, né? Opa, aqui tem coisa. Eu ainda não dou conta de viver desse jeito. Confessa, né? Há bispos, há presidente, né? Aos altos escalões da política brasileira, aos altos escalões da Igreja Católica, né? Desde as suas estruturas e instâncias de organização, do mais alto ao mais simples, dos servos e servas de Deus que compõem e congregam essa igreja. Cada um teve a oportunidade de, né, rever, e eu penso que muito ainda vamos conversar sobre tudo aquilo que o Santo Padre falou. E não falou muito. Falou várias vezes, né? Mas muito contundente, pontuar, né? E olha que maravilha que a palavra hoje nos presenteia nesse domingo tão simples, um domingo comum, como a gente diz. E exatamente nesse domingo, no meio de todos os domingos do ano, nós temos hoje um grande presente, uma pérola do Evangelho. Está aí, no Evangelho de hoje. O Pai Nosso. O grande símbolo e a grande oração de Jesus, que Ele deixa como herança para os discípulos. E eu não posso dizer diferente para cada um de nós. O mestre da oração. E é mestre por quê? Porque ensina o que faz. Porque ensina aquilo que ele pratica. E é por isso que é mestre. É mestre pelo testemunho. E mais do que os discípulos receberem aquele símbolo, porque antigamente na nossa igreja o Pai Nosso era algo velado. Era a oração por excelência. E que somente depois dos batismos, né? Só o batizado recebia a oração para que fosse de fato o início da sua caminhada como um novo membro da igreja, o filho. Porque o Pai Nosso começa dizendo como? Pai Nosso. Ó. A primeira palavra que saía da boca daquele que era batizado era exatamente essa, né? Meu Pai. Paizinho. Abá, ó Pai.
Palavra que está presente o tempo inteiro na boca de Jesus. Quantos e quantos momentos de oração ele teve iniciando com exatamente essa expressão: Pai, meu Pai, Pai querido, Pai amado, Pai misericordioso, que ocultasses essas coisas aos sábios e inteligentes e revelasses aos pequenos. Oração presente na boca, nos lábios de Jesus o tempo inteiro. Pai. Por quê? Porque ele se colocava sempre no lugar de filho. Porque se tem um pai, é porque tem um filho. E ele consegue perceber a dimensão mais profunda dessa filiação. Um pai que amorosamente envia o filho para ser, a sua própria imagem no meio de nós. O próprio Pai. É assim que ele fala no Evangelho de São João? Quem me vê e me viu, viu o Pai. Lembra? Ele cita isso no próprio Evangelho. Ele é tão parecido com o Pai, com o jeito de falar, o jeito de fazer, o jeito de viver, que quando o encontrava com ele, era a mesma coisa que estivesse encontrando com o Pai. É assim que ele fala. E por isso, a oração de Jesus é a própria vida dele. Não tem dois momentos. Ele vive e depois ele retira para rezar. Não. A oração do Pai Nosso é exatamente o conteúdo de vida de Jesus. Porque a maneira como ele se expressa, e que está descrito aí no próprio Pai Nosso, que hoje não temos tempo de trabalhar palavra por palavra, é muito claro. Pai, que no Evangelho de Lucas, que estamos lendo esse ano, omite a palavra nosso. Olha lá, não tem, é só no... Em Mateus tem, Pai Nosso. Aqui não tem, é Pai. Santificado seja o teu nome. Porque foi para isso que o Filho, tudo que fez e falou, foi para santificar o nome do Pai. Não o nome dele, o nome do Pai. Está claro aí no Pai Nosso. E essa oração por excelência, símbolo grande da nossa igreja, corre o risco, como hoje temos visto, deixou de ter aquele caráter mais misterioso e passou a ser de forma muito, desculpa falar, mas em alguns casos, nós banalizamos o Pai Nosso. Porque rezamos apressadamente. Até vejo quando vai começar o jogo, alguns jogos, O jogador, tem uns que são crentes, outros não são crentes de nada, reúne lá no meio do campo e vão rezar. Vamos rezar o Pai Nosso aqui para ver se Deus ajuda a gente a ganhar o jogo. E solta o verbo, vocês já viram, Pai Nosso que está no céu, não está entendendo nada do que está falando, São palavras só vazias que saem. E eu e você, muitos de nós que rezamos rosário, terço, quantas vezes durante o dia nós repetimos essa oração? Conta aí para você ver. Mas com que propriedade nós recitamos essa oração? Com que caráter de experiência mais profunda em nós? Ou seja, qual é a repercussão ao rezarmos o Pai Nosso na nossa vida? Faz diferença ou não? Ou é apenas uma fórmula pronta que a gente recita como uma coisa exterior? Não tem nada a ver comigo. Sendo assim, estamos traindo a essência daquilo que Jesus está ensinando hoje para os discípulos. Olha lá. A oração do Pai Nosso é a própria vida de Jesus. Quando é que nós já conseguimos, traduzir a nossa vida, o jeito como temos vivido, em oração diante do Pai? Quando? Você já conseguiu? Então temos o risco de banalizar quando nós rezamos sem tomar consciência de cada palavra. Temos o risco de deixar-nos fazer apenas as orações forjadas ou moldadas ou ensinadas pela igreja, O credo, o Pai Nosso, o Glória, que não estou dizendo que a gente não possa rezar. São as fórmulas prontas da oração. E que alguns nem isso não dão conta de rezar. Mas a oração mais íntima, mais profunda, que o Senhor nos ensina hoje é a condição de filhos. A cada noite, a cada manhã, nós nos colocarmos dizendo: Pai,
Obrigado por esse dia. Na espontaneidade de um filho que se relaciona com o pai. Desculpa, mas eu entendo que para nós só vai ter sentido se o Pai Nosso também for uma expressão carregada da nossa existência. Senão, é uma fórmula só. E outra coisa que eu queria destacar, não temos muito tempo. Se Jesus é mestre e vai ser capaz de ser interpelado pelos discípulos, quando eles pedem para que ele ensine eles a rezar. Por quê? Porque eles viram, e muitas vezes, viram e observaram Jesus orando. Não foi uma vez só. Muitas vezes. Muitas vezes. Quanto tempo você tem tirado para a oração? Quanto tempo eu e você temos nos dedicado na intimidade com o Pai? Quanto tempo nós temos tirado de manhã, de tarde ou à noite, não sei qual é o seu tempo maior, para tirar um tempinho de estar a sós com Ele. Jesus teve muitas e muitas vezes essa experiência. Muitas e muitas vezes. E Ele era o Filho único de Deus Pai. Não que eu e você não sejamos. Mas se pudéssemos comparar, talvez Ele não precisasse tantas orações, Vamos dizer assim. Mas eu e você precisamos, não tenho dúvida. Porque sem a oração, nós vamos perdendo a relação filial. Sem a oração, nós vamos nos distanciando do Pai e vamos perdendo a nossa identidade. Presta bem atenção. Então, o que o senhor está falando, padre? Eu estou falando que a oração é aquela que vai devolvendo a nós a identidade do que é discípulo missionário do Senhor. Ah, mas eu sou seguidor de Jesus, vou com Ele até o fim. Quanto tempo você tem de oração? Ah, de vez em quando eu rezo. Ah, então esquece. Esquece! Porque até tem uns aqui que falam, Ah, depois que esse padre chegou aqui, a gente está rezando demais. Tem gente que reza para cima e para baixo. Reza a terça, reza a novena, reza cerco de Jericó, cerco de Jerusalém, cerco de tudo quanto é coisa. Ô povo que reza. Digo, ainda rezamos pouco, viu? Rezamos pouco. Oxalá pudéssemos ser uma comunidade orante o tempo inteiro. Porque quem ora, vigia. Como fala o finalzinho da oração do Pai Nosso. E não nos deixeis cair na tentação. E por que é que muitas vezes nós caímos na tentação? Porque vacilamos na vigília. É muito simples. Muito simples. Amados, não temos muito tempo, mas olha só. Que você possa voltar para casa hoje com a certeza de que o próprio Jesus, quando nós rezamos o Pai Nosso, reza conosco. Eu não tenho dúvida. É o próprio Jesus que reza conosco e por nós, quando rezamos Pai Nosso. Por quê? Porque Ele é o Filho por excelência. É Ele mesmo que vai repetir isso para nós. Pai, é Ele que fala. E grita dentro de nós, porque quando nós não temos discernimento, quando nós não sabemos como rezar e como pedir como convém, o próprio Espírito vem orar em nós. E essa é a última instância mais íntima, mais profunda da oração de Jesus. Até a hora que a gente não precisa falar mais nada. Que é a oração da maior intimidade. Que os místicos chegaram. Muitos. Louvado seja Deus. Mas se eu e você ainda não chegamos lá, ainda precisamos, pedir. E hoje a oração é muito clara. Quer dizer, os textos são muito claros. O próprio Abraão, na primeira leitura, vai pedir e suplicar a Deus a misericórdia por aquelas cidades de Sodoma e Gomorra. O antro da humanidade. Uma cidade que estava mergulhada na prostituição, na vida fácil, na imoralidade. É o símbolo das duas cidades que estão aí. E que o Abraão vai interceder. Pedindo, Senhor, mas se tiver 40, começa com 50, até chegar a 10.
Se tiver 10, o Senhor vai destruir? Tá aí. Quantos terão aqui em Campo Verde para que o Senhor não destrua? É claro que não está previsto a nossa destruição. Mas se fôssemos, comparar. Quantas famílias vigilantes e atentas, quantos jovens estão na batalha e no posto de atendimento? Para não vacilar na hora que o inimigo ronda a nossa vida e a nossa casa. E a gente acaba sucumbindo porque não está vigiando. Ah, a carne é fraca, padre. Aqui, ó. O espírito é que é fraco. Porque quando o Espírito de Deus, que habita em nós, é um espírito de fortaleza, a carne não entra nessa jogada não. Viu, meu irmão? Não bota o rolo no negócio não. Que a gente adora ficar jogando cupinha, né? Não sei de quem, não sei de quem. Opa, eu estou fugindo aqui do reto. Nessa noite, vamos terminar. Lembrando as palavras do Santo Padre. Que insistentemente, nesses 7 dias que passou aqui no Brasil, ele foi contundente e insistente. Que cada um de nós tenhamos a ousadia do Espírito que clama em nós, Abá, ó Pai, para suplicar por nós e por tantos que precisam também da nossa oração. Que bonito olhar a primeira leitura e ver a oração intercessória do Abraão. Ele não pede por ele, nem pela família dele. Ele pede por aquele povo. Quantas vezes você já foi capaz de rezar pelo padre, pela comunidade, pelo Santo Padre, pela família de alguém que está doente, está enfermo? Eu sei que muitos de vocês têm feito isso, mas ainda fazemos pouco. Ainda pedimos pouco, porque a nossa ignorância, a nossa estupidez humana chega ao ponto de achar que pedir é para os fracos. Até outro dia eu estava conversando com alguém e falou assim: não, eu só rezo agradecendo. O negócio de pedir é para esse povo fraquinho aí, esses pobres, esses perrapados, eles que pedem. Eu só agradeço. Eu não tenho vergonha de dizer que eu peço. Todo dia. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque se o Senhor não tiver misericórdia, eu estou quase virando bicho. Arrancar a goela do outro para poder... Olha para ver. Eu peço. Se você tivesse a humildade, a capacidade de entender o mistério escondido no pedido, você também faria o seu pedido todos os dias. E pediria grande. Grande. Porque como diz a palavra de Deus hoje no finalzinho do Evangelho, se você quer pai, mãe, quando o filho pede peixe, não vai dar. Está aí? Está escrito aí. Não vai dar uma, como é que chama? Uma cobra. Se pede um ovo, não vai dar o escorpião. Quanto mais o Pai do céu não vos dará o Espírito Santo. Ai que beleza. Não tenham medo de pedir. Peçam, e peçam muito, e peçam grande. Porque quando nós pedimos, nós nos comprometemos. Toma cuidado, porque aquilo que você pedir, vai receber. Então saiba o que você vai pedir. Porque às vezes a gente pede, e a hora que que chega, opa, não foi isso que eu pedi. Acorda, toma cuidado. Cuidado com o que você pede. Porque quando nós pedimos, nós nos comprometemos com o que vamos receber. O que você quer pedir a Deus nessa noite? Que possamos continuamente orarmos uns pelos outros. Ele pediu muitas vezes para rezar por ele. E eu creio que vocês também têm rezado por mim, como eu tenho colocado vocês sempre na oração. É assim que a comunidade vai caminhando e se fortalecendo um ao outro na obra de Deus, que é maior. Que a liturgia desse domingo nos ajude a sermos homens e mulheres de oração insistente, jovens de oração persistente. Olha que bonito o exemplo que está no Evangelho, do homem que foi lá pedir o pão na casa do outro. E a palavra diz: ele se levantará, mesmo que não seja para te dar o pão, mas ele vai levantar pela sua insistência. Lembra daquela viúva
que bateu tantas vezes na casa do juiz para fazer justiça para ela? Lembra? Até o dia que o juiz encheu a paciência e falou, agora eu tenho que fazer, porque essa mulher não sai da minha porta. Né? E sabe por que eles não podiam levantar? Porque naquela época, não era igual as nossas casas hoje, né? Que tem cômodos em cima, embaixo. Dormia a família inteira, tudo junto. Um do lado do outro. Igual lá no Copacabana, onde tem que eles dormiram, tudinho lá na praia. Era um apartamento a céu aberto. Um apertamento lá naquela praia. Um do lado do outro. Como é que ia levantar? Porque para levantar tinha que passar por cima do outro. Por isso que o homem grita lá de dentro. Viu, Nicolas? Você não entendeu por isso, olha lá. Como é que eu vou me levantar? Eu e meus filhos já estamos deitados. Se eu levantar, vai incomodar eles. Entendeu? Muito claro a palavra. Que eu e você nos deixemos hoje tocar por essa palavra. E oremos continuamente uns pelos outros e por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.